Começando mais um podcast aqui do São Carlos Experience, terminando o terceiro dia aqui de evento, literalmente no meio da praça, comunicando aqui com São Carlos, juntando várias tribos, e aí para representar mais uma pessoa da minha tribo aqui do marketing, tenho a honra e o prazer de conversar com você, Marina. Muito obrigado por aceitar aí bater esse papo com a gente. Obrigado, seja bem-vindo ao podcast do São Carlos Obrigada. Experience. Por favor, se apresente. Muito obrigada, Tema. É uma honra estar aqui, prestigiar professores, pessoas queridas. Então, fico muito feliz. Prazer, pessoal. Eu sou a Marina, sou gerente de marketing da GHFly, que é uma agência de publicidade do Brasil, e também sou cofundadora da Tagaté Floral, que é uma floricultura contemporânea aqui de São Carlos. Sou jornalista de formação pela PUC de Campinas, publicitária pela Unicep, agora quase especialista em gestão de negócios Tá para pela sair a USP. nota, eu tô sabendo. Tá para sair a nota, fiz a prova ontem e é isso, assim, estou aqui, estou muito feliz de participar desse momento. Você trouxe um contexto, né? Aqui a gente está falando muito sobre empreendedorismo, sobre como encontrar inovação, tecnologia e tudo mais. Vem cases maravilhosos. Muitas vezes nesses eventos aqui, você vem para ver os cases exemplos, né? Você vai em eventos, você vê como que a Coca-Cola trabalha a marca, como que a Bosch faz a inovação, como... E aí você traz uma palestra que é como fazer uma campanha de milhões, só que sem os milhões, né? Trazendo para a nossa realidade interiorana aqui e Uhum. como funcionar. Eu queria que você explicasse um pouco, né? Primeiro, o título é genial, né? Obrigada. E segundo, o que você está passando ali, qual que é a ideia do que você quis trazer aqui, e o por que é tão importante dar essa educação de que é possível fazer campanhas de milhões, só que sem os Sem os milhões. milhões, exato. Eu venho de um contexto, como gerente de marketing da Raccoon, que eu fazia o marketing de milhões e eu administrava os milhões. Então, assim, tinham outros desafios, e claro que a gente sempre vai encontrar desafios, mas aí, na jornada de sair da empresa, e empreender, criar minha própria empresa, eu consegui entender esse outro lado do mercado, essa outra vertente, que é isso, assim, todo mundo precisa fazer acontecer como um empreendedor e como um empresário. Você tem ali muitas coisas para administrar, você precisa colocar muitos pratos na balança e a gente quer crescer, a gente precisa crescer, né, para que seja rentável. E aí todo mundo quer fazer o marketing de milhões, quer conseguir, inclusive, trazer milhões para as contas, mas a gente tem muito pouco dinheiro. Tem que otimizar a verba, tem que saber o que faz sentido para o público, porque às vezes a gente tem um pouco daquele FOMO, né, que é querer fazer tudo, tá com medo de perder uma estratégia, a gente quer fazer todas as estratégias, não dá para conciliar, não dá para fazer, a gente não tem verba, não tem tempo, não tem recurso, e aí a gente precisa conseguir priorizar. E aí foi um pouco disso que eu quis trazer, acho que foi bem legal. E é legal você falar porque é isso, porque quando a gente fica querendo fazer tudo que o mercado está fazendo, a gente só fica correndo atrás, Uhum, né? Então esse FOMO, né, esse medo de ficar de fora, ele é muito prejudicial para o empreendedor, porque ele fica sempre primeiro com o sentimento de que ele está para trás, uhum. porque ele está sempre correndo, e outra com o sentimento de que nunca chega, É. porque você está sempre correndo atrás. E aí você falou um ponto que é bem interessante, que é a questão da priorização, Uhum, né? O que eu vou fazer com o pouco recurso que eu tenho? uhum. Como que você trabalha essa priorização? Legal. Eu trabalho a priorização primeiro entendendo muito bem quais são as coisas que eu tenho condição de trabalhar agora e quais são os meus objetivos a curto prazo. Então é isso, assim, a gente sempre quer chegar em algum lugar. Isso é do ser humano, né? Nunca tá satisfeito, porque a hora que a gente chega, na verdade, a gente já tá preocupado com a próxima conquista e com o próximo passo. Às vezes a gente até esquece que aquilo ali era uma meta. E aí eu acho que o que eu priorizo é muito em conta do que eu quero fazer naquele momento, assim, né? Então eu tenho muita clareza e leitura de mercado de até onde eu posso chegar ou que eu quero chegar ali, traçando metas a médio, curto, médio e longo prazo, e aí com aquilo eu decido o que priorizar. Então, é claro que dá vontade de fazer muita coisa, né? Eu queria ter muita verba, por exemplo, de ads para poder fazer muitas campanhas, mas eu não tenho como priorizar isso. Então, dentro da minha floricultura, eu vou priorizar, por exemplo, datas que são muito importantes para a floricultura, que vale ali a pena eu investir uma grana, porque são datas que eu sei que elas vão rentabilizar muito mais, por exemplo, do que fazer uma ação perene, alguma coisa que fique. Então, pensando em investimento, é isso que eu priorizo, mas de estratégia de marketing como um todo, é fazer essa leitura mesmo de entender onde que o mercado está indo,
O que eu quero para esse momento? Ah, agora eu vou dar uma olhada para aperfeiçoar o meu site, tá bom, mas eu sei que então eu vou abrir mão de uma outra coisa. Isso é extremamente prioritário ou necessário para agora? E aí vai nessa que eu vou escolhendo assim quais são as estratégias que eu vou usar naquele momento. É muito legal, eu costumo falar que é importante a gente colocar no nosso diagrama de impacto por esforço, Sim, né? Você vê o que vai gerar bastante impacto com o menor esforço isso. possível. Aí essa é a estratégia que você acaba priorizando. Você falou uma coisa muito importante que, a meu ver, ela passa a ser um dos primórdios e dos princípios de um planejamento de marketing, que é o saber como estão as coisas, né? O saber como Uhum, estão as minhas condições, né? uhum. Como que eu faço para entender que perguntas eu tenho que me fazer? Como que eu faço para entender quais são as minhas condições atuais para daí eu tentar traçar um plano de marketing, um planejamento de marketing condizente com o meu tamanho, com o tamanho da minha perna. Como que eu começo esse diagnóstico? Legal. Eu acho que a gente pode pensar em 3 vertentes para isso, assim. Primeiro, pesquisa de mercado. Conseguir olhar para que o mercado está fazendo, principalmente os nossos concorrentes. Acho que aqui é muito importante, porque eu, enquanto floricultura, por exemplo, eu preciso entender o que os meus concorrentes estão fazendo. Às vezes eu quero fazer uma super estratégia, mas aqui em São Carlos nenhum dos meus concorrentes está fazendo. Então, assim, isso não é prioridade. Tem outras coisas que eu vou precisar atacar. Acho que esse é um primeiro ponto, né? O segundo ponto é fazer uma leitura do que eu faço hoje e do que me traz retorno. Então, eu costumo, com a minha sócia, olhar mensalmente todos os resultados financeiros, resultados de marketing, resultados de operação como um todo, porque aí e aqui vai me dar um cheiro. Ah, por exemplo, dentro do nosso da nossa estratégia de mercado, nós temos os buquês avulsos, os eventos e as assinaturas. Aí eu quero crescer em assinatura. Pô, eu sei que se a assinatura foi fraca no último mês, então, assim, aqui também eu tenho um cheiro de onde que eu tenho que trabalhar. E aí, em terceiro lugar, eu acho que é fazer um diagnóstico também do que a minha empresa está precisando. Então, eu sempre gosto de falar, e foi uma coisa que eu falei na palestra, que a base vem antes da mídia. Se a minha empresa, eu conseguir construir uma marca forte, se eu já tenho traçado muito bem o que são as personas, qual é o tom de voz, o que é o propósito da empresa, aí sim eu posso ir para uma outra parte. Mas se essa parte não está consolidada, se eu não tenho clareza, às vezes eu vou investir em mídia e a mídia não vai retornar, porque está faltando, tem uma falha de comunicação ali, de tom de voz, de propósito mesmo. Então, eu sempre tento pensar nessas 3 vertentes, assim, para escolher o que priorizar, sabe? E é legal você falar também, porque um pouco do olhar para dentro, né? Vem um pouco. Você falou uma palavra que está meio na moda, que é a questão do propósito, né? Aham. E aí, quando você olha para dentro, é inevitável a gente começar a pensar no propósito. E você cita, né? Você falou até, achei legal a brincadeira de você gosta de ser meio coach ali Aham. na palestra. E aí você cita essa questão do entender o teu propósito, do porquê que você está começando aquele trabalho, Uhum. né? O porquê que você está fazendo, o que você está fazendo, você seguir um pouco nessa linha. Por que que é importante ficar tão claro isso para mim na hora que eu estou empreendendo? Ótimo, ótima pergunta. Primeiro, eu gosto de ser coach de vez em quando mesmo. Eu queria até controlar mais, porque às vezes o meu discurso ele nem era para ser de coach, mas ele acaba sendo. E eu acho que em muitos sentidos isso é muito bom, né? E o propósito é uma coisa que realmente as pessoas tá se falando muito de propósito, e eu acho que tem sempre quando existe uma palavra que está sendo ali a da vez, se a gente consegue pegar ali na minúcia, né, no detalhe, o que aquilo significa, eu acho que sempre tem utilidade. Quando eu fui fundar a empresa junto com a minha sócia, a gente não tinha clareza que seríamos uma floricultura. A gente tinha clareza do que a gente queria enquanto empresa. Então, de coisas que eram valores importantes para a gente, de pilares que nós não íamos abrir mão. E aí a floricultura, na verdade, ela foi um caminho pós. Olha Então, o só. que a gente vai fazer? A gente começou a pensar quais são as coisas que a gente tem em comum, quais são as coisas que a gente quer trabalhar, quais são as coisas que são nossas fortalezas, que são destoantes entre nós, porque eventualmente, se seremos sócias, é importante que cada uma também tenha aquilo que é forte e aquilo que é fraca e que a outra complemente. E aí, quando a gente estruturou a Tagaté e a gente entendeu que a Tagaté era ali uma extensão de quem nós éramos, aquilo ali fez muito sentido e é muito fácil de manter, porque
sou eu e a Andréia, minha sócia, como pessoas que estão ali na empresa, né? Que somos nós que estamos fazendo ali as coisas e que são os nossos valores, as coisas que a gente idealizou juntas. Então, quando é, quando vem, por exemplo, um pedido muito específico, ou quando alguém não age de uma forma tão legal com a gente, como é natural o nosso agir, como é natural que o que a gente vai fazer é quem somos, assim, fica muito fluido enquanto Tagaté, enquanto empresa, que a gente mantenha essa identidade, esse tom, porque somos nós, assim, a gente não precisa forçar, pensar numa estratégia, puxa, erramos aqui, o que que a gente vai falar agora? O que que a gente vai fazer agora? Não, assim, é tão óbvio que a gente vai sentar e nós vamos chegar ali na conclusão e aí o caminho ele vai de um jeito muito mais fluido, muito mais gradual e tranquilo, assim. Então eu gosto de falar dessa questão de propósito, de saber o que fazer, por que que a empresa existe, o que que ela está querendo sanar no mercado para além de ganhar dinheiro, porque é claro que todo mundo quer, porque aí, inclusive nos momentos do desafio, a gente consegue retomar isso e encontrar estratégias para sair de qualquer coisa quer dizer, qualquer coisa é impossível, né? Mas Claro. na maioria das coisas que aparecerem no nosso caminho. Tem uma frase do Nizam Guanais que assim, é difícil, tem que né, prestar um pouco atenção, mas ele fala que busque a felicidade que depois o dinheiro vem, Aham, né? Então, você fala da questão do propósito, né, e que ajuda, fica tudo muito fluido, fica tudo muito leve, e isso ajuda a ter constância. aham. E a gente sabe que no empreendedorismo é um jogo de longo É, prazo, é constância, precisa ter essa força. E quando você vincula os valores e a missão da tua empresa, e aí a gente está falando da parte mais básica que o Sebrae, a primeira coisa que você vai, ele vai perguntar qual que é a missão, visão e valores. Quando exatamente. você consegue, né, centralizar isso num anseio pessoal seu e da sua sócia, Uhum, fica claro que fica mais fácil de levar a exato. coisa e até os percalços são mais fáceis de serem Sim. ultrapassados. E aí, para mim, agora está fazendo sentido a campanha de milhões sem os milhões. Aham, Então, assim, é um processo de base. é. É um processo de entender a si mesmo, entender o que você quer ofertar, para daí você comunicar com quem efetivamente se aproxima de você. Exato, exato. Isso é uma coisa até curiosa, porque quando eu estava nesse momento de empreender, você ouve e lê muita pesquisa dessa coisa de o empreendedor, ele não dura, a maioria das empresas 80% fecha antes de fecha três e anos. Assim. exatamente, aí você fica desesperado, meu Deus do céu, será que vai acontecer com isso? E assim, em nenhum momento até agora eu tive vontade de desistir. Em nenhum momento, independente do desafio, e com muita clareza de que a gente ainda tem muito chão para correr, assim, muita pista, muita mesmo. Mas em nenhum momento deu essa vontade, justamente porque é isso. Eu sei por que eu estou fazendo, eu sei o que eu quero alcançar, eu sei que o que eu quero alcançar é difícil, mas eu me esforço e eu acho que isso também é uma vantagem de ter uma sócia, porque às vezes uma ajuda a outra nesse sentido, mas a gente se esforça para lembrar dessas pequenas trajetórias. Até quando a gente estava nesse momento de estruturação da empresa, nós fizemos uma dinâmica ali entre nós de quais eram as pequenas vitórias que a gente ia comemorar antes de grandes Que vitórias, coisa assim. Então é linda. claro que tem lá a visão, porque quando a gente vai construir, né, a missão, visão, valores, mas também tem as pequenas entregáveis, as pequenas felicidades e as conquistas. E como a gente estava falando no começo do nosso papo, né, se a gente está sempre querendo o próximo ponto, o próximo nível, e aí a gente esquece do que era uma conquista, ninguém nem comemora. E aí, se a gente sabe dessas pequenas conquistas, é bom para a gente lembrar, não, ó, falta muito para chegar, tem muita coisa para fazer, mas olha só quanta coisa já aconteceu, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Não, muito bom. Para finalizar, Marina, eu estou fazendo essa pergunta para todo mundo que senta aqui nessa mesa, que é assim, a respeito do festival, né? A respeito do São Carlos Experience. A gente, como São Carlense, a gente tem essa percepção de que está tudo muito blocado, muito cada um no seu quadrado. A academia está no lugar, o poder público, o setor privado, os estudantes, fica tudo dentro dos Uhum. seus silos e a gente não se conecta, não se conversa muitas vezes. E aí chega o São Carlos Experience e derruba todos esses muros, coloca todo mundo junto na praça, no centro da cidade, com um monte de palco, 200 palestras acontecendo ao mesmo tempo. Como que é para você fazer parte disso, né? Poder colocar um pouco da tua visão e falar a respeito
de marketing, falar a respeito da sua história num ambiente que prega por tanta inclusão e tanto choque, tanto encontro, né, de tribos tão diferentes assim. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu lembro lá no passado, assim, quando o governo criou o programa Ciências Sem Fronteiras, que minha mãe me falava assim, né? É muito importante que esse programa exista, porque ele vai fomentar que os estudantes, eles né, vão para fora, estudem e que eles tragam de volta o conhecimento para dentro do país, né? E aí, quando eu fui convidada para estar aqui, foi exatamente esse sentimento que eu tive, assim. Eu estudei uma parte da minha trajetória, né, assim, acadêmica fora, quando eu fiz jornalismo em Campinas. Eu atendi enquanto a Raccoon, embora a Raccoon fosse uma empresa local, eu atendi muitos clientes de fora. Só que como São Carlense, é inenarrável, assim, é inexplicável o sentimento de trazer esse conhecimento, fomentar isso dentro da minha casa, assim, dentro da cidade que eu amo, que eu quero viver para sempre e que eu gosto muito, assim. Então eu acho isso muito legal. Eu acho que é um ambiente muito engrandecedor. É uma honra visitar, conversar com pessoas. Antes da minha palestra, teve uma menina que me abordou que estava lá para me assistir, que ela tinha já me assistido numa outra vez. Ela falou: toda vez que você palestrar, eu venho te assistir. Então, assim, isso é inexplicável, assim, sentir isso e ainda mais ter o privilégio, assim, de prestigiar e de ser prestigiada por professores queridos, por pessoas que eu marquei de alguma forma ali durante a academia, no momento que eu estava fazendo publicidade aqui, e que agora tem esse retorno de estar aqui, de ser convidada. Então, assim, isso é muito legal, eu fico muito feliz e espero poder participar de todos os anos. Ah, muito bom, parabéns, obrigado, parabéns mesmo. Fico muito orgulhoso de ver, assim, de poder acompanhar de perto essa tua ascensão, essa tua carreira e principalmente esse teu propósito de querer devolver. Isso é lindo, é maravilhoso e de verdade, do fundo do coração, parabéns Muito e obrigada. obrigado por ter aceitado esse papo. Obrigada, Temo, super obrigada. Foi ótimo. Valeu.